Olá! Estaremos falando hoje sobre administrando finanças e risco. Primeiramente, eu sou Maria Raíssa e estarei apresentando justamente com Bruno Borba e Vinícius de França. Mas, primeiramente, o que é gestão financeira? A gestão financeira ou administração financeira é uma arte e uma ciência de cuidar do dinheiro, mitigar os riscos e agregar o valor para a empresa. Isso é, todo empreendedor. Mas antes de falar sobre tudo isso, a gente precisa saber de alguns conceitos. São conceitos simples, que muitas vezes a gente pode acabar confundindo, ou a gente simplesmente não sabe. Como, por exemplo, a receita operacional líquida, que nada mais, nada menos, é a venda dos produtos e serviços. É uma receita que é obtida pela empresa a partir da venda, como eu já falei, já com abatido os impostos faturados e as eventuais devoluções que pode ocorrer. Custos, que são gastos desprendidos na produção, como por exemplo a matéria-prima, a mão de obra e outros gastos gerais da própria fabricação. As despesas, que são gastos relacionados ao faturamento, isso é salário de empregado, administrativo, advinto de juros, despesas bancárias, e os gastos gerais de fabricação, que são os custos de armazenamento, a depreciação da instalação, como por exemplo, estourou um cano na empresa, aí tem que consertar, você precisa de dinheiro, ou alguma máquina falhou, você precisa consertar. O próprio gasto nas máquinas e dos equipamentos, a pesquisa e o desenvolvimento, sem falar também da segurança e a gerência total de uma fábrica. A partir disso, a gente pode ver que há outros conceitos que acabam se dividindo mais ainda, como por exemplo os custos. Os custos podem ser fixos. É um gasto que não depende diretamente do volume da produção ou da prestação de serviço, caso seja. Mas se fosse na nossa empresa, por exemplo, a empresa de processamento de pescado, seria justamente o custo de produção. Aí seria, por exemplo, o seguro do local que a gente precisa, o seguro predial, os prediais, que assegura o prédio em caso de risco de incêndio ou algum desastre natural e outros tipos de calamidades. O salário mensal dos funcionários, o aluguel das instalações, que muitas vezes o local que a pessoa está instalada é alugado. Depois disso ainda tem os custos variáveis, que é o custo da matéria-prima, porque às vezes naquela época não teve tanto peixe e isso acaba aumentando a quantidade, acaba aumentando o preço do produto, porque quanto mais a procura, maior o valor vai ficar. Às vezes a energia desprendida no próprio local, por exemplo, se a gente fosse colocar em uma época de Páscoa, que é o local que mais vende peixe, seria a época que mais vende peixe na realidade, o preço seria relativamente um pouco mais alto, já que ia gastar mais energia, porque as máquinas iam ficar mais tempo ligadas, ia ter mais máquinas se duvidasse, ia ter mais aluguel de máquinas para fazer o corte, o aproveitamento do pescado. Os fretes, porque pode depender da distância da entrega dos produtos, a gente pode acabar vendendo para clientes que são mais distantes e isso acaba gastando mais, acaba sendo mais caro, além de outros fatores, como por exemplo a economia do próprio país. Por exemplo, de uns tempos para cá, em menos de 4 anos, a gasolina foi de R$ 3 para quase R$ 6. Teve um aumento absurdo de preço e isso variou muito. E isso afeta nos custos. Há também os custos diretos, que são custos que são originados diretamente na produção daquele bem, na produção do nosso corte de peixe, por exemplo. E ele está incluso o aluguel de máquinas, o salário de empregados
às vezes até mesmo a matéria-prima, principalmente. Depois vem os custos indiretos, que é o salário pessoal da supervisão, por exemplo, dos guardas que ficam monitorando a área que está a fábrica localizada. Caso tenha um salário do pessoal dos laboratórios, o salário do povo do almoxarifado, o salário das pessoas que estão na parte de manutenção da própria fábrica. Tem, na parte de despesa, tem a parte da despesa variável e a fixa. Na variável, a gente pode ver que são a essência para o faturamento do seu negócio. Isso é, elas estão diretamente vinculadas ao volume do vendido ou produzido da empresa. Um deles seria a comissão de venda, principalmente a parte da comissão de venda. Como eu já tinha citado, a parte da Páscoa para peixe, por exemplo. Seria a época com maior quantidade de comissão de venda, por causa que ia ter vendido muito mais. Mas em qualquer outro mês que não tenha tanto foco de venda de peixes e afins, então realmente ia diminuir. Então é algo que varia muito, vai depender da época do ano, vai depender da situação financeira do país, vai depender de N fatores. Porque às vezes a alimentação pode variar, dependendo do volume da empresa, essas coisas. Tem também as despesas fixas, que é gás, luz, água, salário mensal do funcionário, telefone, a própria despesa de ter um contador na própria empresa, por exemplo. É uma despesa que está lá o tempo todo santo mês tem que pagar normalmente. Todo santo mês tem que pagar. Então, é algo fixo, você sabe. É tipo na nossa casa, a gente tem a conta, a gente sempre tem uma despesa fixa para pagar. Seria a parte do condomínio, caso a pessoa tenha um apartamento ou coisa assim, tem a parte do condomínio, ou caso tenha um aluguel. Tem a parte do gás, todo mês você paga gás para poder cozinhar, todo mês você paga luz, todo mês você paga água. Mas como podemos gerenciar? Bom, principalmente é necessário acompanhar diariamente e mensalmente os custos e despesas. Isso é, você tem que ver o que está entrando e o que está saindo. Você tem que estar vendo, observando e programando todos os seus gastos e todos os seus pagamentos. Você entrar em uma sincronia entre a velocidade com que as suas contas vencem e a velocidade com que o seu dinheiro entra no caixa. E também é muito importante, eu acho isso também importante levar até para a vida pessoal da pessoa. Eu acho importante também levar isso para a parte pessoal. É trabalhar com uma reserva técnica para evitar maiores aborrecimentos. O que é essa reserva técnica? É um dinheiro que você sempre deixa guardado. De preferência, deixar ele investido. Atualmente, alguns bancos, eu vou dar exemplo, eu sei que não estou sendo paga para isso, né? Publicidade assim. Mas é Banco Inter, ele dá algumas classes de investimentos que você pode fazer, são seguros, tem um bom rendimento. Dependendo do tipo da pessoa, dependendo da sua parte econômica, você pode fazer. Você vai deixar seu dinheiro investido. Ou diário, ou em 3 meses, ou anual. Você vai deixar seu dinheiro lá guardado e ele vai ficar rendendo. Então o dinheiro nunca fica parado, você sempre vai ter algum dinheiro a mais. Por exemplo, se você botou o mínimo lá é 100. Aí depois de um mês você tem R$100,20, R$100,30. Um exemplo. Normalmente é um pouquinho mais. Aqui eu tô botando esse exemplo porque eu não lembro muito bem de cabeça. E dependendo de quanto tempo você deixar lá, mais rendimento você vai ter. E mesmo que você tenha deixado uma pequena quantia lá investido, no final você vai ter um dinheiro maior com o passar do tempo. Quanto mais ele cresce, mais rendimento vai ter, maior vai ser seu dinheiro. Eu sei que atualmente a situação econômica do país está péssima, então muitas vezes a pessoa não consegue nem fazer isso. Mas se conseguir ao menos salvar uma pequena quantia de dinheiro e fazer isso, eu aconselho. Até mesmo como empreendedor você tem que fazer isso. Você sempre tem que ter a parte guardada como empreendedor.
como pessoa física, bem, é só conselho mesmo, porque às vezes a situação da, como repetindo, a situação da pessoa não é bem favorável. E os tempos de hoje em dia estão caóticos. Bem, esquecendo disso, vamos para outra parte. Bom, com esses fatores, outros conceitos acabam aparecendo. Um deles é o lucro operacional, ou até mesmo prejuízo operacional. Ele é um resultado obtido através da receita operacional líquida, como eu já tinha comentado antes, menos os custos e despesas. É recomendado, eles recomendam, a parte principalmente, é recomendado muito que o empreendedor considere esse lucro antes das despesas financeiras, para que evidencie se a empresa está tendo lucro independente do seu endividamento. Que aí a gente pode ver se o negócio é bom, ou se está tocando com mais ou menos capital do proprietário, ou a empresa está falindo. Lucro. Lucro acontece após das despesas financeiras. É lucro operacional menos essas despesas. O lucro é considerado assim e permite que o gestor evidencie o reflexo do endividamento em seu negócio, despertando dos efeitos desfavoráveis que às vezes isso causa. No Brasil é muito importante porque os juros são extremamente altos, como sempre. Imposto de renda. Imposto de renda é uma taxa de impostos sobre a renda devida por todas as empresas que apresentem lucros tributáveis de acordo com as leis do país. É preciso que os empreendedores compreendam que não é razoável pensar em reduzir o pagamento desse imposto de forma dilosa. Afinal, o imposto de renda a pagar significa que a empresa está obtendo resultado favorável. Tradução: se você consegue pagar suas contas, se você consegue pagar esse imposto, então dá para ir. Retorno. Retorno sobre investimento é uma medida de desempenho usada para avaliar a eficiência e a eficácia do negócio. É uma remuneração obtida sobre o seu investimento no empreendimento, também conhecida como ROI, Return on Investment. Mesma coisa em inglês. O retorno do investimento. E por que tem essa siglazinha em inglês? É por causa que foi inventado, vamos dizer assim, por uma empresa americana chamada DuPont. Essa DuPont, ela conseguiu formular e escondeu essa fórmula, vamos dizer assim, por muitos e muitos anos, sendo considerada até mesmo um segredo de negócio, porque é uma ferramenta valiosa que permite que avalie distintamente a margem líquida, ou lucro líquido sobre a venda, e o giro ativo total, venda sobre o ativo total. Tanto que antes de descobrir essa fórmula, os empresários calculavam o ROI dividindo seu lucro líquido pelo ativo total, deixando de visualizar seus resultados que vinham da margem ou do giro. Já vou explicar o que é esse giro. Não se preocupe, eu já explico. Mas o cálculo é feito a partir do quê? Ela é encontrada pela multiplicação da taxa de retorno sobre ativo total pela relação do passivo total barra patrimônio líquido. Agora vem outra parte, que é lucro. E o que é fluxo caixa? Bem, lucro é um resultado econômico. Fluxo caixa é um resultado financeiro. No lucro, você vê o resultado a partir das receitas menos os custos e despesa. O resultado vai ser dado em lucro ou prejuízo. E já o fluxo caixa é a diferença entre a entrada e saída do caixa. O resultado pode ser superávit ou déficit. Mas como assim? Você deve se perguntar. Como isso acontece? Bom, primeiramente, há duas perguntas. É possível uma empresa estar tendo grandes lucros e não ter dinheiro para pagar suas contas? Sim, é possível. É possível uma empresa ter grandes prejuízos e ter dinheiro para pagar suas contas? Sim, é possível.
Uma empresa pode ter grandes lucros e estar investindo seu dinheiro em terrenos, máquinas e equipamentos, por exemplo, que demora meses e anos para gerarem algum fluxo caixa. E isso acaba nos mostrando que lucro não é a mesma coisa que fluxo de caixa. Porque seu dinheiro pode estar sendo investido em ativos cuja velocidade se transforma em caixa seja menor que a velocidade que estão versando suas contas. Tanto que é por isso que empresas não podem imobilizar demais, ou seja, não pode aplicar seu dinheiro em ativos que não têm uma liquidez, que demorem muito para se tornar caixa. Um bom exemplo seria, não podemos investir numa fábrica que demora 4 a 5 anos para gerar entrada de caixa que cubram esses investimentos, se não conseguimos prazos com fornecedores e com bancos compatíveis com esse prazo. Que assim a gente não vai ter dinheiro para continuar mantendo essa fábrica. Seria um exemplo clássico que a gente está tendo. Seria investir na produção de um certo tipo de peixe, ou ostra mesmo, por exemplo, molusco, que demore muito para produzir, tipo 2 anos. Como é que a empresa vai conseguir se manter se vai demorar tanto para ter algum fluxo de caixa? Ela vai falir. Com alguma sorte, talvez não, se ela tiver alguma empresa paralela para sustentar ela, enquanto ela não consiga fazer seu próprio fluxo de caixa. Mas, em tese, aquela empresa vai estar condenada a falência. Pronto, aqui está o que a gente tem como nome, que é a parte da receita, gastos, custos mais despesa, e o resultado econômico, que é lucro e o prejuízo. E a gestão financeira, que tem a entrada, tem a saída do dinheiro, e a partir disso vai ter um superávit e o déficit. E isso vai nos dar um fluxo de caixa. Mas o que é um fluxo de caixa? Bom, o fluxo de caixa é uma parte financeira e é uma ferramenta indispensável para o controle financeiro de uma empresa, no curto e no médio prazo. Ele é consistente no registro diário dos saldos, das entradas e saídas de dinheiro, pelo qual também se controla as contas a pagar e a receber, dentre outros compromissos previstos em um determinado período. É um demonstrativo financeiro que informa saldos iniciais de caixa e banco, entradas e saídas de caixa e saldos finais de caixa e banco. É um instrumento que normalmente é elaborado em planilhas eletrônicas, como Excel, por exemplo. E ela pode ser utilizada, o fluxo caixa poderá confirmar sua importância como instrumento de decisão gerencial a partir desses 8 itens. A partir da comparação total de entrada e saída de caixa de determinado período, na permissão, no qual permite visualização antecipada de falta ou sobra de dinheiro, na identificação antecipadamente da falta de capital de giro, permitindo negociações de taxas melhores do que aquelas obtidas em caso de urgência, porque muitas vezes o banco que você faz parte ele tem uma meta a cumprir, então dependendo da época que você for lá fazer a taxa, dependendo do qual o seu desespero, eles vão abusar dos juros. Então sempre é bom você sempre planejar e identificar o momento antes das coisas se tornarem muito sérias, para justamente não ter esse desespero e também conseguir falar com o banco em uma época que ele seja propenso a te dar empréstimos ou financiamentos com baixos juros. Foi uma coisa que eu observei do Primo Rico, que foi o vídeo passado pela professora, tanto que vocês podem assistir. Ele fala que é bom você pesquisar sobre os bancos e sobre esses empréstimos. Só que eu achei algo errôneo. Achei isso meio fantasioso. Porque muitas vezes esses empréstimos, tipo, você quer fazer um empréstimo para abrir seu negócio, você não vai conseguir. Porque cada banco, eles usam uma taxa de 3 anos do seu dinheiro, do seu rendimento, até ele conseguir lhe oferecer alguma coisa. Então, como é que você vai pesquisar sobre essas taxas, esses juros, se você não tem 3 anos em cada assunto banco que existe? Então, o ideal é realmente você se programar
observar, guardar e investir. Investir não em bens materiais, mas investir na parte de rendimentos de bancos como por exemplo uma renda fixa do CDB, o LCI ou LCA, com V, que dá algumas liquidez de rendimento e acaba rendendo até um pouco mais do que uma poupança. Eles têm realmente um melhor rendimento. Ou até mesmo você pode arriscar para uma renda um pouco mais para investimento de rendas variáveis ou até mesmo fundos de investimentos, se você quiser realmente. E é claro, às vezes é arriscado, mas é algo mais certo. Você não vai conseguir abrir sua empresa imediatamente, mas você não estará sujeito a tantas taxas e a parte da fantasia de você conseguir negociar esses juros. Tudo bonitinho que o Sebrae às vezes mostra. Bem, planejamento. Você vai planejar as aquisições da empresa de tal modo que primeiro se receba dos clientes e depois se pague aos fornecedores. Tipo, você vende o produto, recebe o dinheiro do produto. Você precisa de mais itens, aí você paga. Ou você vai abrir a empresa, você abre com seu dinheiro, você não precisa de, por exemplo, de um financiamento ou de um empréstimo para abrir. E você consegue comprar ao mesmo tempo as coisas de uma vez só. É uma situação ideal para você não ter problemas futuros. A autorização ou não, a concessão de prazos maiores de pagamento de clientes, que tem muitas vezes, normalmente o cliente paga em 30 dias, que seria a parte do cartão, às vezes 45, dependendo do tipo de cliente ou do tipo de venda que você está fazendo. Por exemplo, se for venda de atacado, normalmente é 45 dias ou 60 dias, dependendo da situação, dependendo também dos itens. Como é peixe, às vezes é 45. A identificação de problemas, muito importante, da formação do preço da venda, caso as entradas do período não cubram o pagamento respectivo. Você também identifica os melhores períodos para realizar as compras em função dos prazos e a capacidade de pagamento. Tipo, começo do mês, normalmente as coisas sempre são caras, normalmente mais ao meio do mês, final do mês, as coisas começam a entrar em promoção. A gente pode ver isso no nosso dia a dia. Você vai fazer a compra do mês, logo no comecinho. Normalmente não tem nenhuma promoção em nenhum tipo de supermercado. Raramente tem alguma promoção boa. Mas aí quando você vai no final do mês está cheio de promoção, essas coisas, porque é justamente a época que eles não vendem, ou supostamente não vendem tanto quanto o começo do mês. E também o fluxo de caixa vai possibilitar melhores aquisições à vista com melhores preços ou aplicações financeiras dos excedentes. Mas como é que funciona o fluxo do caixa? Há uma entrada de dinheiro e uma saída de dinheiro. Literalmente o fluxo. Entrada e saída. Entrada e saída. A entrada, como é que vai entrar? A entrada normalmente é uma venda. A venda à vista. Que apesar da ideia de que venda à vista se refere a que ela paga imediatamente após a aquisição do bem ou serviço, pode ser aceito como valores recebidos no prazo de até 30 dias. Uma nova tipo de entrada que a gente pode observar na venda à vista seria o Pix. É um método de transferência que você só precisa de algum dado do cliente. Na verdade, o cliente precisa de algum dado seu, e-mail, telefone, ou até mesmo a chave, ou até mesmo
QR Code, uma coisa maravilhosa que eu acho que foi inventada é o Pix. E ele não tem juros. Então, seria um pagamento de débito imediato, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não, é um pagamento imediato, em menos de segundos você já recebe a notificação de que foi debitado na sua conta o dinheiro. Há também a parte de empréstimos, o próprio nome diz, é um contrato estabelecido entre o empréstimo de uma pessoa física ou mesmo o banco. Não sei porque pessoa física, mas eu idealmente é com o banco mesmo, mais seguro. E ele acaba disponibilizando aquela certa quantidade de dinheiro e depois cobrando despesas financeiras, taxa de abertura, seguro de crédito, impostos, subvenções financeiras, juros, que serão pagas na data de concessão ou nas amortizações. Tanto que para a situação, a saúde econômico-financeira das micro e pequenas empresas, é aconselhável evitar a tomada de empréstimo de financiamento sempre que possível, porque os empréstimos são recursos de livre movimentação para o tomador, podendo ser utilizado como melhor lhe convier. Então é melhor não focar muito na barra de empréstimo e nem de financiamento. O ideal é realmente você estar com dinheiro na hora e conseguir pagar na hora o que você precisa, seja máquinas novas e essas coisas. Que tá meio difícil, mas é o melhor, para não ter dívidas futuras. Financiamentos são contratos estabelecidos com instituições financeiras para fins específicos. Um que a gente pode ver aqui no Brasil é a Finame, do BNDES, que é uma modalidade de financiamento para máquinas e equipamentos. Nesse caso, os recursos já vão diretamente para o fornecedor. E tem as saídas, que são contas a pagar, que são obrigações da empresa e refere-se a duplicatas e obrigações com fornecedores e terceiros em geral e ainda não pagas. Tanto que com esse tipo, se a micro ou pequena empresa ou a empresa em si conseguir tudo certinho, sempre pagar as contas e dias, ela acaba ganhando uma boa reputação no mercado. A partir disso. Tributos a pagar, que seria os impostos, taxas e contribuições. Adiantamentos de clientes, refere-se ao adiantamento recebido dos clientes de bens ou serviços que ainda não foram entregues. E, como eu tinha comentado antes, a amortização financeira, que é uma amortização, financiamentos e empréstimos que corresponde ao pagamento mensal das parcelas, juros mais principal, dos recursos captados juntos ao banco. Uma coisa que tinha de exemplo que eu vi é isso, são as entradas e saídas que podem ser frequentes ou eventuais. O frequente seria o pagamento do salário, a luz, água e telefone, aluguel e seguros, recebimento das vendas, sempre é algo frequente, porque você está vendendo, você está recebendo, e manutenções programadas. E as coisas eventuais seria consertos e reparos inesperados, por exemplo, quebrou um cano, quebrou uma mola de um elevador, caso a sua empresa tenha. Uma máquina acabou parando de funcionar porque deu algum problema inesperado, mesmo com a manutenção programada. Às vezes isso acontece. A compra ou vendas emergenciais à vista. Isso às vezes acontece, principalmente quando o fluxo de pedido do produto é grande. Isso seria fácil de acontecer para agente de pesca, seria na parte da Páscoa ou algum mês que não tem costume de vender tanto e por algum N motivo é necessário vender mais. Então é necessário a compra emergencial de coisas para conseguir vender. Seria a compra da matéria-prima para depois processar e vender. Multas imprevistas, às vezes acontece. E indenizações. Seria a compra da matéria-prima para depois processar e vender. Multas imprevistas, às vezes acontece. E indenizações. Falando de todos esses conceitos e explicações, a empresa ela também passa por um ciclo operacional,
que para eu conseguir falar desse ciclo operacional, eu primeiro tenho que falar sobre capital de giro, que nada mais nada são os recursos para atividades diárias ligadas à produção ou prestação de serviço, dependendo do seu tipo de negócio, como pagamentos de compromissos diários, compra de matéria-prima, pagamento de funcionários, pagamento de tributos e encargos sociais, financiamento de vendas, e entre outros. E não há como sobreviver no mercado financiando essas necessidades apenas com cartões de crédito, como muitas vezes observando. Esse problema é conhecido também como falta de capital de giro. Mas o ciclo operacional também está dividido entre duas partes, que é o ciclo econômico e o ciclo financeiro. Isso nos repete bastante do que eu tinha comentado sobre o lucro e o fluxo caixa. Eles também são divididos em econômico e financeiro. Bem, o ciclo econômico é justamente essa parte dos primeiros 30 dias, que é o giro do estoque, no qual se inicia-se com a compra da matéria-prima, insumo ou mercadoria, e encerra-se com a venda do produto ou da mercadoria. Esse ciclo mostra o quanto a empresa demora para renovar seus estoques. E depois vem o ciclo financeiro, que esse ciclo vai desde o pagamento de fornecedores até o recebimento das vendas, no caso 45 dias. E pela análise desse ciclo financeiro, nós conseguimos verificar a capacidade da empresa pagar suas contas. Ela demorará 30 dias para girar seus estoques, mais 60 dias para receber suas contas e terá 45 dias para pagar seus fornecedores, ficando com 45 a descoberto. Isso. Agora podem ficar com Bruno. Que pode, não são certos os retornos, sonegação de impostos e encargos sociais pela empresa, pode ocasionar multas. Também tem um risco operacional, que seria na quebra de um equipamento operacional da empresa, falta de uma matéria-prima, que atrapalha a operação da empresa em si. Risco de mercado, umas vendas abaixo do esperado, inadimplência ou até mesmo perda de um cliente ou de um fornecedor. Tem um risco ambiental, que são os danos que a empresa possa vir a causar ao meio ambiente e as multas decorrentes desse dano. Riscos de acidente, tanto de pessoal, pessoas se acidentando dentro da empresa, ou até terceiros. Desastres naturais, algum acontecimento natural que prejudique o seu negócio. Há também o risco decorrente de medidas governamentais, como alteração na legislação ambiental, outras legislações tributárias, as crises, a inflação, dentre outros. É importante, então, que se tenha um conhecimento de quais riscos existem para a empresa e de que maneira se pode mitigá-los, né, para evitar o pior. Isso é possível através da contratação de seguros, tanto para pessoal quanto para equipamento, imóveis, contra roubo, acidentes. Posso também fazer aplicações seguras em investimentos robustos, como títulos, obedecer à legislação, que é sempre importante, né? Pagar os impostos devidos regularmente, adotar programas de gestão de qualidade, dentre outros, tudo para evitar que venha algum tipo de multa por cima da empresa. Dentre todos os riscos, dois são considerados críticos para a sobrevivência das empresas, especialmente uma média ou pequena empresa. E esses riscos são o risco de não vender e o risco de não receber. Não vender por falta de pesquisa de mercado e planejamento mais profundo, e de não receber pela adoção de uma política equivocada com clientes ou fornecedores, por exemplo, com prazos longos para pagamento, além de outros fatores que reduzem o poder de compra de clientes ou fornecedores, como crises nacionais, mundiais. Então, em face a tudo isso que foi dito, é importante que se avalie os riscos e faça uma projeção de uma forma que se possa identificá-los e gerenciá-los, para assim conhecer e reduzir seus impactos sobre os negócios. Avaliar e identificar os riscos não é uma tarefa fácil. Ela exige experiência, bom senso e principalmente conhecimento do próprio negócio. Os riscos sempre existirão e não podem ser ignorados. Por isso é necessário que se faça uma avaliação onde se identifique quais os riscos a empresa está exposta, qual a empresa deles ocorrerem
e quais as perdas e custos decorrentes do acontecimento. Para controlar esses riscos, deve-se estabelecer cenários otimistas, prováveis e principalmente pessimistas, decidir se vale a pena aceitar o risco ou tomar medidas para reduzir seus efeitos, e ter sempre um plano de contingência para todos os riscos identificados. Essa elaboração de cenário com eventos e suas chances de ocorrerem é uma forma de avaliar e controlar os impactos causados pelo risco. Outro tema importante na administração financeira é a contabilidade. A contabilidade dentro da empresa, ela pode ser considerada como um sistema que se ocupa em reunir informações fiscais e gerenciais, auxiliando nas tomadas de decisões. Isso é feito através do registro das atividades e projetos, controle do patrimônio da empresa, apuração de tributos, avaliação dos resultados e principalmente pela elaboração de demonstrações financeiras através dessas outras informações. Essas demonstrações financeiras, elas são muito importantes, porque elas permitem uma avaliação da saúde financeira da empresa, suas receitas, seus gastos. Isso possibilita determinar se houve um prejuízo ou lucro em um determinado período. Isso também termina fornecendo uma ferramenta de gestão que pode auxiliar, por exemplo, no planejamento financeiro dos investimentos, financiamentos e outras necessidades que a empresa possa vir a querer fazer. Na elaboração de um planejamento financeiro, é importante saber identificar de onde virão os recursos financeiros para a implantação e operação inicial do negócio, prever quanto de capital inicial será necessário, né, para montar e tocar o negócio, estabelecer qual será o volume de receita e também, principalmente, quando ocorrerá o retorno sobre o capital investido. Conhecimento das informações financeiras de uma empresa, providenciado pela contabilidade, ele é essencial para uma gestão financeira satisfatória. E isso pode evitar tomadas de decisões equivocadas que possam levar a algum prejuízo ou descontrole financeiro. No caso de um momento desfavorável na situação financeira de uma empresa, é muito comum a busca de crédito, não apenas quando a empresa está no vermelho, mas também quando se busca uma fonte de capital para um determinado investimento. Nesses casos, para uma média e pequena empresa, entra em questão uma das tarefas mais difíceis, que é a negociação com bancos e instituições financeiras. Principalmente difícil, né? Principalmente pela falta de conhecimento de como essas instituições funcionam e a falta de poder de negociação, tornando a empresa a parte frágil do relacionamento. Isso acaba fazendo com que se consiga apenas empréstimos com juros altos, aumentando o risco financeiro daquela empresa passar por mais dificuldades. Empresas com melhor saúde financeira, gerando lucro, possuem maior poder de barganha e acabam conseguindo melhores taxas de juros e também acesso a linha de crédito mais favoráveis pelos bancos. Outra forma de melhorar as negociações é manter alguns fatores considerados positivos de relacionamento com os bancos, como, por exemplo, manter o cadastro atualizado, ser cliente do banco, usando para recolher tributos e também para a folha de pagamento da empresa. Também é importante apresentar um plano de negócios da sua empresa e discutir também o fluxo de caixa, mostrar a evolução do faturamento, informar os principais clientes e fornecedores. Sobretudo, é necessário manter a transparência das informações. A transparência, ela vai garantir que o banco conheça sua liquidez, seu grau de endividamento, idoneidade, prática de gestão e outros fatores que podem auxiliar na confiança com a instituição e favorecer a concessão de crédito com taxas mais favoráveis. A liberação de crédito dos bancos e outras instituições para as empresas, elas envolvem certos riscos para essas instituições, especialmente quando se trata de empresas que estão começando. Por isso, os bancos avaliam o risco de crédito através de fatores de medida de risco. Esses fatores podem ser riscos quanto ao devedor e seus garantidores, que é onde vai ser medida a situação financeira da empresa, grau de endividamento, fluxo de caixa, a gestão da empresa, como é que ela se dá, o setor da atividade e o limite do crédito. E também tem riscos que podem ser quanto à operação em si realizada. E aí eles vão verificar qual a natureza e finalidade do empréstimo, do financiamento, as garantias que a empresa tem para o pagamento e pensando nisso, especialmente a liquidez da empresa, né? E também, claro, o valor da transação em si.
Ao buscar o crédito, a empresa tem que estar ciente de que não existe dinheiro barato, pois após todos os riscos avaliados, a instituição financeira vai adicionar esse risco na taxa de juros do empréstimo. Isso vai aumentar o custo de pode, né? Pode aumentar o custo de capital da empresa. Esse custo de capital quer dizer basicamente a taxa que as empresas usam para calcular o valor do dinheiro ao longo do tempo. Ele pode ser considerado como o custo imposto por aquele dinheiro. Um exemplo é a moeda. Se o valor de uma moeda, por exemplo, do real cai com a inflação, ele gera um custo sobre aquele valor. Ou seja, as pessoas que estavam com aquele dinheiro parado, aquele dinheiro passou a valer menos. E aí foi gerado um custo. As taxas de juros de um empréstimo, por exemplo, é considerado um custo de capital de terceiros. Já uma empresa que está na Bolsa de Valores, ela pode receber um investimento na forma de ações vendidas. E aí ela precisa pagar dividendos aos acionistas. Nesse caso, aí o custo com esses dividendos é considerado um custo de capital próprio. Bom dia, me chamo Vinícius e, dando continuidade ao que vem sendo apresentado por meus colegas, vou apresentar o que seria o ponto de equilíbrio e a margem de contribuição. Bom, o ponto de equilíbrio de uma empresa faz referência ao valor mínimo de receita que é necessário para cobrir os gastos e custos de uma empresa sem sofrer prejuízo. Ou seja, que somando os gastos e ganhos iria acabar dando zero. Não iria dar prejuízo, mas também não iria dar lucro. Também se refere a esse ponto de equilíbrio como o ponto que a partir dele irá iniciar a lucratibilidade da empresa. Para se saber esse ponto, a gente precisaria somar os custos variáveis, os custos fixos e saber a margem de contribuição. Os custos variáveis, eles são a soma dos valores dos fatores que variam no processo de produção. Os custos fixos são os custos dos produtos da produção que não sofrem essa variação, ou pelo menos não sofrem essa variação muito frequentemente. E a margem de contribuição é com quanto cada real de receita contribui para cobrir os custos fixos e gerar lucro. Seria basicamente pôr os valores em porcentagem para saber a sua margem de contribuição, literalmente. As decisões de investimento do capital. As decisões de investimento são as principais decisões de uma empresa, pois é por meio delas que se pode alcançar uma maximização do valor da empresa e da riqueza de seus proprietários. Para se tomar essas decisões, é necessário se ter noção de avaliar vários fatores, como o valor residual do bem, as receitas, os custos e despesas, entre outras coisas. E essas decisões são estratégicas para as empresas e podem oferecer algum risco a depender da situação, porque envolvem grandes valores na realidade, né? Aí acaba tendo uma responsabilidade muito grande para poder tomar decisões em cima desses valores, para poder alcançar resultados satisfatórios. Nessas decisões de investimentos, temos dois tipos de investimentos: os investimentos de capital e os investimentos de ativos financeiros. Nos investimentos de capital, nós temos terrenos, fábricas, ferramentas, veículos, entre outras coisas, que seriam os investimentos que iriam ajudar na produção, digamos assim, ou então iriam expandir a produção, digamos dessa forma. Os investimentos de ativo financeiro, eles são os fundos de investimentos, títulos da dívida pública, dólar, etc. Seriam os investimentos no mercado de ações, digamos assim, no mercado financeiro, não necessariamente na produção. E diversos são os motivos para realizar esses investimentos de capital, que podem ser a necessidade da expansão, a diversificação do produto, até a abertura ou não de uma empresa, também pode ser avaliado nesse tipo de decisões. E essas decisões são importantes porque envolvem valores e apresentam altos riscos para a empresa, essas decisões, podendo dar tanto um novo patamar para a empresa, alcançar novos setores, novos clientes, como também pode levar a empresa à falência. Então, é necessário avaliar bem essas decisões de investimento para poder ter esse retorno satisfatório. Bom,
Existem vários métodos para avaliar esses investimentos, para poder dizer se são satisfatórios ou não. Dentre eles temos o payback, que é basicamente sabendo a taxa de retorno para um investimento inicial. Um exemplo. Nesses dois quadros, temos tanto o quadro à esquerda quanto o quadro à direita, que são quadros mostrando o fluxo de receita e o valor inicial. Reparemos que o valor inicial, que seria o do zero, no ato de criação da empresa, é de R$ 2.000 e começa negativo, pois você está investindo dinheiro, você ainda não recebeu de volta. Aí, a partir do primeiro ano, ou do primeiro mês, não saberia dizer em qual foi a escala que se foi colocada esta tabela, você vai recebendo receita, e conforme você vai recebendo essa receita, os valores negativos vão diminuindo e vão até ficar positivos e gerando lucro, digamos assim. Aí, como saber o payback? Vamos usar, por exemplo, este quadro à direita. Vemos que o último valor negativo dela foi de R$ 12,96 negativo no ano 6, no mês 6. Aí o que fazemos? Nós pegamos esse ano ou mês, que é referente ao último valor negativo, aí subtraímos a este saldo negativo, um exemplo, temos 6, aí subtraímos do menos 12, e depois iríamos dividir pelo próximo saldo positivo, que seria de 220,43 nesse caso. Iria nos dar o payback exato de 6,05 anos, que está entre 6 e 7 anos, conforme mostra aí a tabela. Bom, o payback ele tem vantagens, mas também tem desvantagens. Sua vantagem é que ele é de fácil compreensão, facilita a análise de risco e orienta pela liquidez. Porém, ela tem uma subjetividade nesse período de payback, como podemos ver, né? Tipo, 6,05 anos ou meses de retorno é um pouco abstrato, digamos assim, não é uma coisa de fato exata. E também não considero o pós-payback. Sabemos que a gente vai ter o retorno a partir desse tempo, mas após esse retorno, e aí, o que se faz? É um método, digamos assim, um pouco incompleto. E também não considero o valor do dinheiro no tempo. Outro método de avaliação seria o valor presente líquido, que é o valor presente nas entradas de caixa menos o valor de saída de caixa, descontados do custo de capital. Aqui está a fórmula para o cálculo do VPL, onde o VPL ele seria igual a esse valor do investimento líquido, o valor inicial, aí iria se somando conforme no tempo, né? Que seria o fluxo de caixa livre de cada ano, dividido por 1 mais o custo de capital, referente a este ano. O VPL ele tem vantagem por VPLs positivos de vários projetos poderem ser somados e utilizarem-se apenas os fluxos de caixa e custo de capital e considerar o valor do dinheiro no tempo. Porém, se tem dificuldade em definir o custo de capital, dificuldade no ajuste de risco dos projetos e maior dificuldade de interpretação por parte dos executivos e acionistas da empresa. Temos também agora o TIR, que é a taxa interna de retorno, que é a taxa que iguala o valor presente das entradas ao valor presente das saídas. Quanto maior a TIR, a taxa interna de retorno, melhor será o projeto. Com a taxa interna de retorno, determinamos uma única taxa de retorno para sintetizar o mérito do projeto. É dita interna porque não depende de nenhuma outra informação para ser obtida que não seja o fluxo de caixa livre do projeto. Bom, o TIR pode ser calculado de diversas formas, porém no software do Excel há uma função pronta para essa realização que torna tudo bem mais fácil. Vemos aqui um exemplo, um fluxo de caixa de uma empresa e anos nela através do ano. Aí no Excel tem a função que é igual TIR, aí abre parênteses e você seleciona o intervalo das células para fazer esse cálculo. Ao fechar e apertar Enter, ele já dá o resultado da TIR, que seria de 28% no caso ilustrado. Bom, o TIR deve ser aceito se ele for maior em percentual que o custo de capital, e caso seja menor, deve ser. A gente viu que dentre esses
métodos de avaliação que vemos, a gente sempre tem opções, ou aceita ou rejeita. Não há um meio termo, digamos assim. Aí então trouxemos algumas opções mais práticas para o dia a dia, para a realidade de uma empresa, que seriam as opções reais, ditas assim nesse trabalho, né? Bom, tem a opção de adiamento, que tem como característica o tempo de espera, aguardando condições de mercado mais favoráveis ou até que novas informações se tornem disponíveis, que acontece bastante quando se tem um projeto que pode ser muito bom, porém as condições não estão adequadas no momento. Usando, por exemplo, por alto assim, uma empresa de moda que desenvolve um casaco muito bonito, um design de casaco muito bom, porém se está no verão, se você for fazer ele nesse momento, não irá dar retorno. Então, se adia para pôr em prática no inverno. A opção da expansão ou retração, que quando você decide expandir ou retrair a produção, quando as condições de mercado se tornam mais favoráveis ou de reduzir no caso contrário. Você está vendo que tem uma demanda bastante, como por exemplo em Toritama, nos tempos normais, não pandêmicos, quando se chega perto do São João, as fábricas eles expandem bastante a produção para atender a demanda das vendas das roupas, dos jeans, porque se cobra bastante. E logo após o São João, não necessariamente só no São João, mas no fim do ano também, eles têm essa expansão. Nos outros períodos eles têm uma retração de acordo com a queda da demanda. Tem a opção dos switch use, que é baseada na múltipla aplicabilidade de um ativo pela modificação de um insumo ou alterações nas capacidades produtivas. Tem modificação de infraestrutural também, que refere-se à mudança da escala das características do projeto ou da localização de sua implantação. E a decisão de abandono, que é a decisão de descontinuar a execução de um investimento se a informação gerada durante o processo se mostrar desfavorável. Acontece quando você já inicia um projeto, você tinha lá os dados de que poderia ser muito favorável, porém, ao iniciar você viu que não era bem assim. Aí a melhor opção seria de fato de abandonar. Aí é isso. São as opções reais que trazemos por hoje. Muito obrigado.